Glória a Deus. Nesse momento, irmão, nós iremos fazer uma oração para ouvirmos, irmãos, a palavra do Senhor. Quero convidar aqui nosso irmão, nosso co-pastor, auxiliar da congregação, presbítero Charles, que estará ministrando a palavra de Deus. Eu tenho a certeza e a convicção que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo do Senhor continue falando com você nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Ó Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos, ó Deus, louvando e agradecendo, ó Pai eterno, o teu nome, meu Pai. Deus, o teu servo, Pai eterno, irá ministrar a tua palavra nesta noite, ó Deus. Eu lhe peço neste momento, ó Pai, usa o teu filho, ó Pai eterno, como o Senhor tem usado, ó Pai, tem usado todos esses anos na tua presença, meu Deus, para transmitir a tua santa e gloriosa palavra. E é isso que eu lhe peço e te agradeço, em nome do seu filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Eu cumprimento os poucos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, com muita alegria, eu gostaria de convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 19. Evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 19, nós vamos ler dois versículos, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Glória a Deus, glória a Deus. João, capítulo de número 19, versículos de número 17 e 18, diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Jesus no meio. Amém. Os irmãos aqui podem se assentar no nome de Jesus Cristo e juntos vamos meditar na bendita e preciosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a partir desta leitura do Evangelho de João, no seu capítulo de número 19, e os seus versículos de número 17 e o seu versículo de número 18, eu quero refletir aqui com os irmãos sobre o lugar chamado Calvário. O lugar chamado Calvário. Alguém já disse com certa razão que se a nossa meditação a respeito da obra de Cristo na cruz, no Calvário, for pouca, pode o nosso amor pelo nosso Mestre, pelo nosso Salvador ser muito. Então, nesta noite, eu gostaria de convidar todos os meus irmãos que me acompanham a olharmos firmemente para o Calvário, a não desviarmos os nossos olhos do Calvário, porque foi no Calvário que Jesus Cristo fez uma obra extraordinária para salvar a humanidade. Nós iniciamos lendo no Evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 19. Este capítulo de número 19 de João, ele pode ser dividido em 4 episódios ou em 4 momentos cruciais da vida de Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos que neste capítulo de número 19, Jesus, ele é sentenciado através de um julgamento liderado por Pilatos. Segundo, Jesus, ele é crucificado, do versículo de número 17 ao seu versículo de número 30. E terceiro, nós vamos ver que nesse capítulo de número 19, ele vai falar-nos sobre a perfuração
do lado de Jesus, do seu versículo de número 31 até o seu versículo de número 37. E a quarta parte deste capítulo de número 19 começa a partir do versículo 38 e vai até o versículo de número 42, onde fala para nós a respeito do sepultamento de Jesus Cristo. Nós vamos nos deter aqui na parte 2 deste capítulo de número 19, onde fala para nós a respeito da crucificação de Jesus Cristo, e em especial os dois versículos que nós fizemos menção, o versículo de número 17 e o versículo de número 18, onde, baseando-se nesses versículos, nós vamos falar sobre o lugar chamado Calvário. O lugar chamado Calvário. O que é o lugar chamado Calvário? Comecemos então pelo nome. O nome Calvário significa lugar da caveira. No hebraico, o Calvário significa Gólgota, como bem escreve João no seu versículo de número 17. Aonde ficava este lugar por nome Calvário? Este lugar por nome Calvário ficava fora de Jerusalém. O autor da carta aos Hebreus confirma isto, quando ele disse que Jesus Cristo, ele padeceu fora dos portões da cidade de Jerusalém. E neste lugar chamado Calvário, era um monte rochoso, era um monte cheio de rochas, onde tinha uma certa semelhança com uma caveira humana. E é por isso que o lugar chamado Calvário recebe o nome de o lugar da caveira. Mas no lugar chamado Calvário era o lugar onde os romanos crucificavam os seus prisioneiros. Era o lugar onde os romanos determinavam um fim na vida daqueles que passavam por uma espécie de julgamento. Mas eu quero olhar com os meus irmãos para o lugar chamado Calvário com um olhar de esperança, com um olhar de gratidão, com um olhar de compaixão, porque nós vamos ver o nosso Mestre Jesus Cristo dando a sua vida em nosso lugar. E eu quero começar a apontar algumas coisas sobre o que é o lugar chamado Calvário. Em primeiro lugar, o lugar chamado Calvário era o lugar da crucificação. E nós vamos ver que foi neste lugar chamado Calvário que Jesus Cristo, ele foi crucificado por nós. Jesus não foi crucificado no Calvário por ele mesmo, mas Jesus foi crucificado no Calvário por nós. Ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O lugar chamado Calvário é o lugar da crucificação, onde Jesus Cristo, ele foi crucificado por nós. No lugar chamado Calvário foi o lugar também aonde Jesus, o bendito de Deus, se tornou maldito em nosso lugar. O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, no seu capítulo 3, no seu versículo de número 13, que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, o lugar chamado Calvário é o lugar aonde o bendito de Deus, Jesus, se faz maldito para que eu e você pudéssemos ser feitos e chamados benditos
de Deus. O lugar chamado Calvário é o lugar aonde o bom pastor Jesus Cristo vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. É no lugar chamado Calvário que Jesus Cristo, chamado de o leão da tribo de Judá, vai se fazer como um cordeiro mudo para ser sacrificado no meu e no seu lugar. É por isso que eu disse que eu gostaria de convidar os irmãos nesta noite a olharmos para o Calvário com um olhar de esperança, com um olhar de amor, porque foi no lugar chamado Calvário que Jesus derramou até a sua última gota de sangue para que nós viéssemos a ter vida e vida em grande abundância. O lugar chamado Calvário era apenas não somente o lugar da crucificação, mas o lugar chamado Calvário era o lugar do abandono, era o lugar da separação. Foi neste lugar chamado Calvário que Jesus foi abandonado pelo Pai. Em Mateus, no seu capítulo de número 27, no seu versículo de número 46, Jesus, ele faz um clamor, e no seu clamor ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? O lugar chamado Calvário é o lugar onde Jesus Cristo, ele foi abandonado pelo Pai. Mas por que Jesus foi abandonado pelo Pai no lugar chamado Calvário? Ele foi abandonado pelo Pai para que o Pai abrisse os seus braços e pudesse nos receber na sua presença. No lugar chamado Calvário, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Todos os seus discípulos estavam dispersos, viraram as costas para o Mestre e ele se encontrava sozinho, porque o lugar chamado Calvário é o lugar da separação. E o próprio Jesus Cristo, que sempre desfrutou de uma comunhão eterna com o Pai, ele clama no lugar chamado Calvário, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Eu gosto de uma poesia de um poeta cristão chamado Marvin Rosenthal. Ele falando a respeito do abandono de Jesus Cristo no lugar chamado Calvário, ele disse: ele foi abandonado pelo mundo que criou. Ele foi abandonado pela nação que o fez surgir. Ele foi abandonado pela vila em que viveu. Ele foi abandonado pelos irmãos com quem cresceu. Ele foi abandonado pelos discípulos que ele treinou. Ele foi abandonado pelo Pai com quem tinha eterna comunhão. Ele foi abandonado para que você e eu, ele foi abandonado para que você e eu, por meio da fé nele, nunca fôssemos esquecidos, e hoje todos nós somos acolhidos através do sacrifício de Jesus Cristo, e Deus está com seus braços abertos e suas mãos estendidas para nós, porque Jesus foi abandonado, separado de Deus no lugar chamado Calvário, para que eu e você viéssemos nos aproximar de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. O lugar chamado Calvário é o lugar da separação, onde Jesus Cristo foi abandonado por Deus. Mas o lugar chamado Calvário também é o lugar onde o pecador arrependido separou-se do seu pecado. O lugar chamado Calvário é um lugar de separação, onde o pecador arrependido separou-se do seu pecado. Nós lemos aqui no versículo de número 18 que Jesus, ele foi crucificado com dois ladrões, com dois salteadores, um do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. E um deles creu em Jesus Cristo e foi
separado do seu pecado e desfrutou da remissão dos seus pecados. Por quê? Porque o lugar chamado Calvário é um lugar de separação, onde separou um pecador arrependido dos pecados que ele carregava. É no lugar chamado Calvário que nós somos separados do nosso pecado. É no lugar chamado Calvário que Jesus Cristo inutiliza todo o poder do pecado sobre nós. E podemos dizer como Paulo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque no lugar chamado Calvário é o lugar que separa o pecador do seu pecado, através do seu arrependimento na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. Mas o Calvário não é apenas o lugar de separação, onde Jesus se separou de Deus, onde o pecador arrependido se separou do seu pecado, mas o lugar chamado Calvário é também o lugar onde o pecador arrependido separou-se do pecador não arrependido, tendo a cruz de Cristo dentre eles. Tinham dois ladrões, dois salteadores, um do lado de Jesus Cristo, outro do outro lado de Jesus Cristo. E no lugar chamado Calvário nós vemos esses dois homens divididos. Um está do lado daquele que se arrepende, um está do lado daquele que se arrepende e crê para a salvação eterna. E o outro está do lado daquele que não se arrepende para a perdição eterna. E a grande verdade é que a cruz de Cristo, ela separa a humanidade naqueles que creem na obra de Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados e é salvo para a eternidade, e aqueles que não se arrependem dos seus pecados e já estão condenados. Mas nesta noite, através da palavra de Deus, nós estamos sendo convocados para ficarmos do lado daquele que se arrepende e olha para Jesus Cristo como a única porta de escape para a sua vida, para desfrutar da vida eterna e do perdão dos seus pecados. Não tem como escapar. Ou estamos do lado da salvação daqueles que se arrependem para a salvação, ou estamos do lado daqueles que não se arrependem para a perdição. Precisamos decidir de que lado nós estamos. Você que me ouve nessa noite, de que lado você está? Você está do lado daquele que se arrepende para a salvação, ou você está do lado daquele que não se arrepende para experimentar o perdão de Jesus Cristo? O lugar chamado Calvário é um lugar de separação. Mas o lugar chamado Calvário não era apenas um lugar de separação, mas o lugar chamado Calvário também era um lugar de exaltação. O lugar chamado Calvário também era um lugar de exaltação. É interessante observarmos que quando o evangelista João, ele vai falar a respeito da cruz de Cristo no seu evangelho, ele não tem a mesma perspectiva que os outros evangelistas, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam a respeito da cruz, se concentrando no seu aspecto de dor, no seu aspecto de sofrimento. Porém, quando o evangelista João, ele vai falar-nos a respeito da cruz de Cristo, ele não apenas fala como a cruz sendo um objeto de tortura, como sendo um objeto de vergonha. Antes, João, ele fala a respeito da cruz de Cristo como um lugar de exaltação. Repito, João, ele fala sobre a cruz de Cristo como
um lugar de exaltação. Eu sei que aparentemente a cruz do Calvário pode parecer derrota, mas é apenas uma aparência. Eu sei que a cruz do Calvário pode aparentar uma possível vitória de Satanás contra Jesus Cristo, mas é apenas um aparentamento, mas a obra de Jesus Cristo não foi derrota na cruz do Calvário, antes foi um grande triunfo que ele executou. Alguém já disse que a cruz do Calvário é o trono aonde o Rei Jesus governa sobre tudo e sobre todos. E João tem essa perspectiva da cruz como um lugar de exaltação. João destaca no versículo de número 18, onde o crucificaram e com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Jesus no meio. Jesus estava em um lugar de destaque. E é isso que João quer fazer. Ele quer apontar para nós que a cruz de Cristo é um meio de exaltação, onde Jesus Cristo, ele está sendo exaltado. Todas as vezes que João vai se referir a respeito da cruz de Cristo no seu evangelho, ele usa o termo levantado. E ele usa o termo levantado com um propósito de apontar que através da cruz Jesus seria exaltado. Nós vemos essa palavra levantou ou levantado no Evangelho de João em 4 passagens. Primeiro, nós encontramos a palavra levantou em João capítulo 3, versículo de número 14, quando João escreveu dizendo: e assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. A expressão levantou em João 3,14 era uma referência ao momento em que Jesus seria levantado na cruz do Calvário. Uma segunda ocorrência da palavra levantou no Evangelho de João se encontra no capítulo 8, versículo 28, que está escrito: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Todas as vezes que aparece a expressão levantado ou levantar, está se referindo à cruz de Cristo. Há uma terceira referência, a palavra levantou, que aponta para a exaltação de Cristo na cruz do Calvário, porque o lugar chamado Calvário também é o lugar de exaltação. E em João 12:32, Jesus Cristo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E a quarta vez onde aparece a palavra levantou no Evangelho de João é no versículo de número 34. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Então perceba que todas as vezes em que aparece a palavra levantado no Evangelho de João, está apontando para a cruz de Cristo. E João está demonstrando para nós que na cruz, que no lugar chamado Calvário, é um lugar de exaltação. Em João 12:32, Jesus Cristo disse: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Quando Jesus Cristo foi levantado no lugar chamado Calvário, ele estava atraindo toda a humanidade. Todos nós devemos ser atraídos pela cruz de Cristo. Todos nós devemos ser atraídos para o lugar chamado Calvário, porque é o lugar aonde Jesus Cristo
foi exaltado. Eu me lembro que uma certa vez um amigo me perguntou: Charles, por que é que você gosta tanto de pregar sobre a cruz? Por que que você insiste tanto em sair por aí pregando a mensagem da cruz? E eu disse para ele: meu amigo, João capítulo 12, versículo de número 32, Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra na cruz do Calvário, ele atrairia todos a ele. E eu fui atraído pela cruz de Cristo de tal maneira que eu não posso tirar os meus olhos da sua obra na cruz. E é por isso que eu amo pregar essa mensagem. É por isso que eu sou não somente o meu corpo, mas eu sou também a minha alma para pregar essa mensagem de salvação e de vida eterna, que é a cruz de Cristo. E nós, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo não pode tirar os seus olhares da cruz do Calvário. Se a igreja de Jesus Cristo tirar os seus olhos do lugar chamado Calvário, ela vai perecer, ela vai se secar, ela vai se minguar. Mas se nós permanecermos com os nossos olhares na obra de Cristo no Calvário, nós vamos permanecer sendo atraídos por Ele. A vida de um homem, a vida de uma mulher é transformada quando ele olha para o lugar chamado Calvário, o lugar onde Jesus Cristo, ele foi exaltado. Não podemos tirar os nossos olhos da cruz. Devemos permanecer olhando para a cruz, porque na cruz, no lugar chamado Calvário, também é um lugar de exaltação. Quando Paulo escreveu aos Filipenses falando sobre a morte de Cristo, ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o lugar chamado Calvário é o lugar de exaltação. Isaías, falando de uma forma profética, no seu capítulo 52, no seu versículo 13, falando sobre a exaltação de Cristo na cruz, ele disse: eis aqui o meu servo, que procederá com prudência, será exaltado e muito sublime. O lugar chamado Calvário é o lugar onde Jesus Cristo foi exaltado, e essa exaltação atrai as pessoas para a salvação, atrai as pessoas para perdão de pecados e atrai as pessoas para a salvação e vida eterna. Amém, meus irmãos? Que nós não venhamos tirar os nossos olhares do lugar chamado Calvário, porque foi ali que Jesus Cristo foi sacrificado por nós. Foi ali que Jesus nos substituiu. Foi ali que Jesus Cristo, ele foi exaltado e está à destra de Deus. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade e desejar para os meus irmãos que Deus continue vos fortalecendo e vos edificando para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos.